Depois da situação do Hulk, ele vai fala do Minda, novo reforço do Atlético, Alan Minda, né? Um jogador de 22 anos, para muitos desconhecido. Confesso que eu já tinha ouvido falar do jogador, porque eu acompanho muita gente que faz scout. Por exemplo, meu amigo Felipe Barros, que eu vou colocar ele na tela daqui a pouco para você, falando sobre o novo reforço do Atlético, sobre o Alan Minda, né? E eu vou trazer aqui alguns detalhes aqui dessa situação para você, tá? Deixa eu colocar na tela aqui. Alan Minda, 22 anos, jogador do Cercle Bruges, do futebol belga. É uma equipe pequena da Bélgica, por exemplo, onde jogava o Vitinho, lateral do Botafogo. Não é o Clube Bruges, tá? O Clube Bruges, que é o clube, aquele que joga de azul, né? Azul e preto. Um time principal ali, um dos principais da Bélgica, junto com o Anderlecht, com outros, mas é o Cercle Bruges, então é o clube que jogava o Vitinho, lateral do Botafogo, só uma referência mesmo, não tem nada a ver. 22 anos, 1,71, ponta direita e também ponta esquerda. É o pontinha rápido, ligeiro, um contra um, vai para cima, dribla. Esse é o Alaminda, tá? E o Felipe Barros, que sabe muito mais que eu sobre o Alaminda, vai trazer alguns detalhes daqui a pouco pra gente. Na última temporada ele teve 17 jogos com 3 gols e 3 assistências, titular na metade dos jogos, então não é um cara titular absoluto lá, mas é um jogador muito promissor do futebol equatoriano, joga nas duas pontas e joga de segundo atacante também. No Transfermarkt, avaliado em 3 milhões de euros, especula-se, ainda não consegui confirmar a informação, que o Atlético está pagando 7 milhões de euros no Alaminda, mais 2 milhões de euros em metas e bônus de acordo com o desempenho do atleta, tá? Essa informação dos custos, dos valores, ainda está em apuração. Estou repercutindo algo que eu vi de um jornalista do futebol equatoriano. Agora eu não vou lembrar o nome do jornalista, até peço desculpas, mas eu vi essa informação e ainda vou apurar. E o meu amigo Felipe Barros, que sai o nome de um jogador lá do não sei aonde, ele aparece 5 minutos depois com um vídeo de 10 minutos com o scout completo. O pessoal tá falando que é novo Dylan Borreiro. Vocês vão ver quem entende falando aí do Alaminda. Fala comigo, FB. Fala, massa atleticana, ligada no canal Bica Galo, aqui quem fala é Felipe Barros, sou responsável pela FBTV, estou a convite do meu amigo Marcos Geves para falar um pouquinho sobre os dois últimos reforços, né, praticamente confirmados no Clube Atlético. Só trazer um detalhe aqui, esse outro reforço que ele vai falar é o Oscar Jimenez, é jogador para vir para base, tá? Não é pro profissional e é só para repassar isso para vocês. Mineiro. Vamos começar por Osmar Jimenez, jovem paraguaio, 18 anos de idade, que está chegando a princípio para o sub-20 do Galo. Bem, pessoal, o Osmar Jimenez é um jogador muito jovem, né? Ele tem apenas 18 anos de idade, mas é um jogador que já tem 2 temporadas como atleta profissional. Ele hoje atua como um meia, podendo ser também um segundo atacante pelo General Cabadiero. Eu acho que tem como principal ponto de destaque a participação efetiva já na seleção sub-20 do Paraguai. Inclusive jogou a Copa do Mundo em 2025. É um jogador que, claro, ainda está em um processo de maturação, é um meia destro, um jogador que, por mais que seja meia, ele participa até mais próximo do gol do que articulando jogadas, é um cara que finaliza mais do que cria chances de gol, inclusive eu acho que isso é um ponto que ele tem que melhorar no seu jogo. Não é aquele meia que vai toda hora no campo de defesa, se aproximar dos zagueiros, volantes para ficar cadenciando o jogo, não. Ele fica mais próximo ali da região da grande área para poder definir jogadas. É um cara que já começou a aumentar quantidade de gols, de assistências em 2025. E eu acredito que para um cenário de sub-20 no Atlético Mineiro ele tende a sobrar. Eu acho que é um cara que vai fazer muito bem para ele terminar a maturação aqui no Brasil, para quem sabe daqui a uns 2 anos ser uma peça importante para o Galo. Não acredito que em 2026 ele já tenha nível de jogar no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se ele consegue maturar bem jogando, terminando a formação no Brasil. E agora Alan Minda, né? Acho que é o jogador que está todo mundo bem mais animado para a gente poder conversar. O Alameda foi confirmado hoje, praticamente, né, na coletiva lá do Paulo Brax. E é um jogador equatoriano, destro, 22 anos de idade, um cara que já tem passagem pela seleção principal do Equador, um cara formado no Independiente del Valle, que é um clube que forma excelentes atletas, tem formado nos últimos anos e tem 3 temporadas na Europa, jogando pelo Cercle Bruges, uma equipe média do futebol belga. Na sua primeira temporada, teve uma ótima performance, ele chega como jogador de reserva e vai subindo o seu nível, entrega 14 participações diretos para gol. E nos 2 anos subsequentes, né, a metade da temporada atual e a temporada 24-25, ele alterna um pouco entre titular e reserva. Essa temporada atual ele até foi mais titular do que reserva, por mais que os últimos jogos no ano ele tenha ficado no banco. Por característica,
tá todo mundo falando que o Alan Minda é um ponta, né? Claro que ele pode jogar assim, é um cara de muita velocidade, né? Mas no próprio Cercle Bruges, várias vezes ele jogou um pouco mais centralizado, como um segundo atacante, eventualmente, algumas vezes até pela zona central, tá bom? Eu não acredito que ele vai jogar assim no Galo, mas é um jogador que pode fazer essas funções. É um cara que tem muita velocidade, aquele drible de fundo de campo para dar o tapa na frente, chegar na linha de fundo ou com o pé trocado, ele faz isso muito bem, mas é um cara que também tem um refino técnico um pouco interessante, controla bem a bola e principalmente arrisca muitas finalizações, tá bom? Tenho visto algumas pessoas falando que ele finaliza muito mal, não é o caso, claro que ele não é um matador ainda, é um jogador jovem, mas é um cara que faz até bastante gol, acerta bastante o gol nos seus arremates para jogadores assim que não são centroavantes, ele tá acima da média. Nesse sentido, eu acho que é um jogador que vai precisar recuperar a confiança com a camisa do Galo. Essa adaptação europeia não foi tão simples quanto a gente esperava, mas temos visto muitos movimentos de jogadores que estão vindo jovens da Europa, né, que eram promessas aqui, e estão voltando, como por exemplo no próprio rival, o Kenny Arroyo, o Andrés Gomes, no Vasco da Gama. Dois jogadores que foram para a Europa, minutavam bem menos do que o Alan Minda, por exemplo, voltaram para a América do Sul e estão indo muito bem. Eu acho que o Alan Minda é um cara de potencial semelhante ao desses dois e pode muito bem se recuperar lá no Galo, beleza? Lá no meu canal, na FBTV, tem um scout completo, tanto do paraguaio quanto do equatoriano, com vídeos em relação ao paraguaio de lances, números. O Alan Minda tem histórico de lesões, muitas informações adicionais que eu trouxe também. Deixem um like aqui no canal Bica Galo, se inscrevam e corram lá na FBTV e comentem que vieram aqui do Bica Galo, que eu deixo o likezão também no comentário de vocês. Um abraço, já sabe, quando tiver mais contratação do Galo, vamos estar por aqui no canal do Marcos Reves, no Bica Galo, e também vamos estar lá na FBTV analisando todas as contratações do Galo e dos adversários do Brasileirão. Valeu! Esse é o Felipe Barros. Esse homem é um fenômeno, tá, gente? Sabe tudo, 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 tudo. É impressionante